Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. Chegamos ao 25º domingo do tempo comum e continua a nossa caminhada junto com Jesus nas estradas da nossa vida, querendo dar forma concreta à vida cristã que nos foi doada no dia do nosso batismo. Mas quem somos nós a caminho com Jesus nas estradas da vida? Somos aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Aqueles que receberam no batismo a vida do próprio Deus. Aqueles que foram chamados por Jesus a serem discípulos seus, aprendendo dele a viver como cristãos e cristãs, filhos e filhas de Deus. Então, a nossa fé nos leva a olhar continuamente para Jesus e olhar continuamente para Deus, para aprender e para dar passos certeiros que nos levem de verdade a viver a vida que Deus nos oferece. Isso nós somos chamados a fazê-lo como discípulos, com humildades, dispostos a aprender. Porque junto com a palavra de Deus tem a palavra do nosso bom senso. Junto com o pensamento de Deus tem os nossos desejos. E às vezes temos a tentação de confundir as coisas. Hoje a primeira leitura nos lembra uma coisa tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo. Diz o profeta, Deus, através do profeta Isaías: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e muitas vezes queríamos que Deus fosse a nossa imagem e semelhança, que Ele pudesse aceitar os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Mas Deus, no seu infinito amor, acompanhando-nos a todo momento, nos ajuda a lembrar que o seu pensamento é diferente. E nos convida a caminhar por estradas diferentes daquelas que nós pensaríamos serem as estradas certas. E aí dá para entender a provocação fortíssima que nos vem do Evangelho de hoje. Quando nós vemos que Deus sai várias vezes ao longo do dia para chamar trabalhadores para a sua vinha, e aos primeiros que trabalharam o tempo todo e aos últimos que trabalharam só uma hora, dá o mesmo compenso, a mesma retribuição. E isso mexe conosco. Este trecho do Evangelho vem logo depois do relato em que Jesus se encontra o jovem rico. E vocês lembram o que Jesus disse: se você quer ser perfeito, vá, vende os teus bens, dá para os pobres e segue-me. É isso. Nesta parábola, Jesus nos mostra como Deus faz exatamente o que pede ao jovem rico. Ele entrega toda a sua riqueza a si mesmo, com o seu amor ao que mais são necessitados. Os últimos, os descartados, aqueles que não conseguiram trabalhar mais do que uma hora, recebem todo o amor de Deus igualmente. E isso mexe com o nosso sentido, espírito de justiça. Pensamos que isso não seja certo. Mas é aqui que nós temos que reconhecer que os pensamentos de Deus são diferentes.
Primeiro, aquele senhor que sai, o dono da vinha, aquele patrão, vai sair continuamente, sempre à procura de trabalhadores, sempre à procura de quem não está fazendo nada. E aí é fácil lembrar do Papa Francisco, que pede que a nossa igreja seja uma igreja continuamente em saída. Em saída para fazer o quê? Senão para tentar de chamar e envolver todas as pessoas na edificação do reino de Deus. Nem todo mundo vem espontaneamente. Somos chamados a sermos uns instrumentos da voz de Deus, do chamado de Deus que quer chegar à vida de cada pessoa. E não importa se tiver pessoas que estão disponíveis logo ou pessoas que se rendem disponíveis só depois de tantas vezes. Nós temos que insistir e fazer da nossa vida de igreja não a seleção dos amigos ou dos inimigos, mas fazer da nossa vida de igreja este contínuo sair de Deus à procura de pessoas que contribuam para a edificação do reino de Deus. E sair a cada momento, sair a cada idade, sair em cada circunstância e sempre procurar estas pessoas. E os últimos, aqueles que, entre aspas, não prestam, são aqueles que o patrão da parábola premia como primeiros. E aqui nós temos que ver um ensinamento profundo de Jesus, porque se os primeiros tivessem recebido o compenso do dia por primeiros, não teriam visto o que o patrão da vinha fez com os últimos. Teriam ido embora tranquilos. Então não é por acaso que na parábola os últimos receberam primeiros, a fim de que os primeiros também pudessem ver que eles receberam a mesma quantia, a mesma paga que eles também receberam. Deus quer nos educar. Ele não fica contente em ser cheio de bondade e do amor, mas quer nos ajudar a fazer a mesma coisa, a viver em comunhão com Ele, a experimentar a mesma vida, a descobrir a mesma beleza. Mas é claro que aqueles que se acham justos e melhores do que os outros, aqueles que pensam de ter se cansado mais do que os outros, de ter se esforçado mais do que os outros, têm a tentação de querer ser reconhecido como melhores. Mas não é esta a estrada de Deus. Vocês se lembram como Jonas não queria pregar a Nínive? Nínive era a cidade do opressor de Israel, era a cidade dos inimigos de Israel. Vocês lembram como o filho da parábola do filho pródigo não queria aceitar o seu irmão? E aqui os justos não querem aceitar que Deus seja misericordioso também com os últimos. Mas Jesus quer dar um ensinamento, uma lição a todos. E neste momento quer dar uma lição a nós também. A misericórdia de Deus é a estrada de Deus. Ele é diferente, Ele é Deus, não é homem. Ele é misericordioso. Ele quer fazer de todos nós não uma fila em que o primeiro é primeiro e o último é último, mas quer nos reunir ao redor da sua mesa como no momento da Eucaristia, quando o primeiro está ao lado do último e não se reconhece, não se sabe quem é o primeiro e quem é o último. Todos ao redor da mesma mesa, todos alimentados de graça, justos ou não justos, alimentados de graça pelo amor de Deus. É um pouco o que São Paulo entendeu quando na sua carta aos Filipenses disse que toda a minha riqueza, toda a vantagem que me vinha
de observar a lei, eu achei que fosse só lixo, porque a coisa mais importante é receber o amor de Deus, é a graça de Deus. O que nos salva é isso. E nós temos que entender isso. É por amor que nós somos acolhidos por Deus. E no amor somos chamados a expressar a nossa gratidão através de uma vida de fidelidade ao Deus. Eis o problema dos primeiros trabalhadores. Eles se cansaram, queriam mais. Eu digo, mas todos nós que queremos estar unidos a Deus e viver a nossa vida de fé, a nossa vida de fé é um peso? É um pesadelo? É um esforço? É um sacrifício para obedecer? Ou é a alegria de viver o Evangelho de Jesus? Estamos com Deus e seguindo Jesus Cristo, sacrificando-nos para alcançar uns bens? Ou nós estamos com Jesus pela alegria de receber o seu amor e de partilhar, de experimentar este amor e de ter a força, a capacidade de expressar este amor também aos nossos irmãos? A fé é alegria, é salvação ou é sacrifício? A nossa fé é a alegria de estarmos com Deus? Ou é tentar de receber de Deus alguma coisa? É deixando que Deus seja um instrumento para alcançar uma salvação que deve ser um prêmio das nossas fadigas e dos nossos trabalhos? O Evangelho de hoje nos convida a redescobrir que a fé é a alegria de viver de acordo com estes pensamentos diferentes que vêm de Deus. Que é a alegria de percorrer estradas que são diferentes das nossas estradas. Porque nós muitas vezes somos egoísmo, somos fragilidade, somos desconfiança, enquanto que Deus é amor, Deus é paz, Deus confia. A nossa fé é confiar nos caminhos diferentes de Deus ou querer de Deus que Ele premie o que nós pensamos? Eis o desafio que nos é lançado neste domingo. Que sejamos capazes de acolher sem nenhuma tristeza, de acolher sem nenhuma ressalva este amor de Deus que nos convida a viver de um jeito diferente, amando e acolhendo os nossos irmãos. Deus dá sempre a mesma paga, o seu amor total a todos e sempre, a nós também. Tenhamos um bom domingo. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.